Você vai fazer colonoscopia e tem dúvidas? Tem medo de fazer o exame? Olá, sou o Dr. Guilherme e hoje vou fazer um vídeo para explicar para vocês, tirar algumas dúvidas, né? As dúvidas mais comuns sobre o exame da colonoscopia. Então vamos lá, separei aqui algumas dúvidas, né, que são muito comuns no consultório para tirar a dúvida de vocês. A primeira pergunta: com que idade devo começar a fazer a colonoscopia? Então, sabe-se que cada vez mais é identificado câncer mais precoce, né? Por conta do que, doutor? Por conta da alimentação, de produtos industrializados, né? Que está sendo cada vez mais consumidos, né? Isso aumenta o risco de desenvolvimento do câncer coloretal, que é o câncer de cólon, do intestino grosso. E o que são fatores de risco para o câncer? Produtos industrializados, processados, embutidos, carne vermelha em excesso, bebida alcoólica, né? Tabagismo, tudo isso é fator de risco para o câncer de colo retal, certo? Então, com que idade devo começar? A idade indicada é de 45 a 50 anos de idade, né? Depende muito da sociedade, seja brasileira ou americana, enfim. A gente orienta a fazer a partir dos 45 anos, né? E faz o exame a cada 10 anos se tiver normal. Se tiver pólipo, né? Dependendo do tipo de pólipo, você faz dentro de um ano ou de 3 a 5 anos se for um pólipo benigno. Pólipos de alto grau faz dentro de um ano, né? Para repetir o exame. Importante saber também, pacientes que têm histórico familiar de câncer, pais, irmãos, né? Parentes de primeiro grau, que são pais e irmãos, por exemplo, com câncer precoce, abaixo dos 45 anos de idade, o familiar, ou no caso você, né, deve-se fazer o exame 10 anos antes da idade do diagnóstico do seu parente de primeiro grau. Por exemplo, minha mãe desenvolveu, ou sua mãe no caso, né, desenvolveu um câncer aos 35 anos de idade, um câncer de intestino do cólon, né? Você deve começar então a fazer o exame para rastreio de câncer aos 25 anos de idade, ou seja, 10 anos antes, certo? Vamos para a próxima pergunta. Como é feito o preparo? O preparo, como eu digo para os meus pacientes, é o mais chatinho da colonoscopia, né? Porque usa laxantes e cada local tem o seu preparo. Pode usar manitol, que é um laxante osmótico, ele puxa a água, né, do intestino, então ele desidrata bastante, dá muita diarreia, né? É um remédio mais forte, porém limpa bem o intestino. Que mais? Tem outros, bisacodil, que é um outro tipo de laxante, tem diversos tipos de laxante que dá para usar. Picosulfato, bisacodil, né? Que geralmente são laxantes irritativos que causam cólica, né? Pode causar cólica abdominal e desidratar bastante, né? Dá diarreia líquida. Então depende do local, tem um preparo, certo? Além do jejum, né? E tem que tomar bastante água também para o preparo ficar bom. Então, como eu falo com meus pacientes, o mais chatinho é o preparo. O exame é tranquilo, porque faz anestesia, né? Dorme e não vê nada. Então, vamos para a próxima pergunta. Essa é a mais frequente. O exame dói? É desconfortável? Não, o exame é tranquilo, a não ser que você tenha alguma restrição que não possa fazer anestesia e você ficar acordado, aí sim vai ser um exame bem desconfortável, né? Porque tem um aparelho que passa lá no seu intestino, né? Intestino grosso, então pode dar cólica, dor ali, desconforto na barriga, porque o aparelho vai alçando, vai dobrando dentro do intestino, certo? Vai fazendo as curvas do intestino. Então não é um exame doloroso porque geralmente faz, né, a anestesia, o paciente dorme e não vê nada, certo? O paciente começa a querer acordar durante o exame, a gente faz mais medicamento para ele dormir novamente. Esse medicamento, né, ele ajuda a sedar o paciente dormir e também, se ele acordar brevemente, a gente fazer medicação de novo, ele não vai se lembrar que acordou durante o exame, geralmente, né? Então, os remédios ele dão uma amnésia retrógrada aí, né? Uma amnésia do tempo do exame. Então é um exame tranquilo, geralmente não dói por conta disso, porque faz remédio para dormir. Quanto tempo dura o exame?
O exame na colonoscopia depende do profissional que está fazendo o exame, depende das dificuldades do exame, do intestino do paciente, porque é muito subjetivo. Tem paciente que tem um intestino mais retificado, o aparelho passa com mais facilidade. Tem pacientes, por exemplo, que tem divertículos no intestino, né? Geralmente são em pacientes mais idosos, né? Que é a diverticulite, que o pessoal fala, né? Mas diverticulite, lembrando que a diverticulite é quando está inflamado os divertículos, né? Que aí não pode fazer colonoscopia. Agora, divertículos, a diverticulose é a presença dos divertículos, sem ter inflamação neles. Aí, esses divertículos, eles deixam o intestino mais rígido, né? Mais espástico, mais endurecido. Portanto, ele dobra menos, né? Ele fica menos, como que eu posso falar? Menos flexível ali durante o exame para a passagem do aparelho, dificultando assim o exame muitas das vezes. Então, pacientes que têm divertículos, né, pacientes que têm muitas cirurgias prévias, muitas cesáreas, cirurgias com corte grande na barriga, aumenta as aderências no intestino e dificulta o exame, certo? Tem pacientes que vai fazer o exame e é suspendido o exame por não ter conseguido finalizar, chegar na onde deveria, que é o ilho terminal, o final do intestino fino, né? Então, tem pacientes que acabam suspendendo o exame por não chegar por conta dessa dificuldade. Então, depende muito do paciente. Tem pacientes que é mais fácil, o exame pode durar ali 10 a 15 minutos, dependendo do profissional, né? E tem pacientes que é mais difícil, que pode chegar a 40 minutos o exame, certo? Mas lembrando que a gente sempre vai fazendo o repique ali da medicação para o paciente dormir, não sentir desconforto durante o exame, claro. Então, vamos para a próxima pergunta. Para que servem as biópsias ou retirada de pólipos? Então, o pólipo é basicamente o que vira câncer no intestino, né? Pólipo é uma verruguinha ali no intestino que forma pela multiplicação das células, né? E esse pólipo deve ser retirado, né? Para analisar, né? No laboratório se é um pólipo benigno ou não. Esse pólipo a gente vê se ele é um adenoma. Se for um adenoma, é um pólipo pré-maligno, que é o que vira câncer. Agora, se for um pólipo hiperplásico, por exemplo, é um pólipo benigno, que mesmo se não tirar, o risco dele virar um câncer futuramente é de 0,01%, é muito baixo. Então, mesmo se não tirar, dificilmente um pólipo desse vira câncer, né? Muito difícil mesmo. E depende muito da localização do pólipo no intestino. Por exemplo, no reto é muito comum ter pólipos hiperplásicos, que são benignos. Então, nem sempre a gente retira esses pólipos, porque a gente sabe que é benigno, certo? Agora, pólipos do lado esquerdo, do lado direito, perdão, do intestino, do cólon direito, que é o cólon ascendente, são pólipos de maior risco para malignidade. Então, sempre devem ser retirados, né, para analisar. Pólipos com displasia intestinal, né, com displasia, por exemplo, um adenoma com displasia. O adenoma, quando ele tem displasia, que é uma alteração pré-maligna das células do pólipo, esse pólipo ele tem que ser retirado, né? E o paciente tem que fazer a colonoscopia mais frequente, que nem eu falei. Pólipos com displasia de baixo grau, fazer o exame de 3 a 5 anos. Pólipo com displasia de alto grau, fazer o exame dentro de 1 ano, certo? Porque aumenta o risco de desenvolver novos pólipos. Não que esse pólipo vai voltar, mas que pode surgir novos pólipos no intestino, certo? Então, deve-se fazer mais de perto o exame para rastreio de câncer. O que posso comer depois da colonoscopia? Posso comer normalmente? Preciso manter alguma dieta? Sim, pode comer normalmente. Assim como a endoscopia, depois da colonoscopia você pode se alimentar normal, não tem nenhuma restrição dietética, né? Às vezes pode ter um pouco de desconforto na barriga, gases, né? Por conta do exame que joga ar dentro do intestino, né? Então pode dar um pouco de cólica abdominal. Não tem importância usar medicamentos para os sintomas também, né? Da cólica, tipo Buscopan, não tem importância. E também por conta dos laxantes você pode ter um pouquinho de diarreia antes ou depois, né, do exame, mas geralmente quando vai fazer a colonoscopia o intestino já está limpinho, não tem mais o que sair, né, se fizer o preparo certinho. Tem pacientes que são constipados que tem que fazer um preparo diferente, um preparo mais longo, usar laxantes
mais vezes, né? Então, geralmente o local ele tem já indicado o preparo para o paciente constipado, o preparo da manhã, né, dos pacientes que vão fazer exame de manhã, e o preparo da tarde, que é os pacientes que vão fazer exame à tarde, certo? E essa é a última pergunta, para o vídeo não ficar muito longo, né? Quando a colonoscopia é contraindicada? Quando não pode fazer a colonoscopia? Então, a colonoscopia é contraindicada em pacientes que têm alguma inflamação, por exemplo, a diverticulite no intestino, né? Descartando aí as doenças inflamatórias, como doença de Crohn, retocolite, né? Que é indicado fazer a colonoscopia. A diverticulite é uma contraindicação de fazer a colonoscopia. Por quê? Porque aumenta-se o risco de perfuração intestinal durante o exame por conta da inflamação, certo? Por que na doença inflamatória pode fazer, doutor? Porque é a melhor forma de se diagnosticar e acompanhar a doença inflamatória, certo? Porque a tomografia vai visualizar a inflamação, mas não igual a colonoscopia, né? Então, os benefícios do exame é maior que o risco de perfurar o intestino, por exemplo, né? Não é comum de perfurar o intestino, mas em caso de diverticulite é contraindicada a colonoscopia, certo? Tem outras contraindicações, mas essa é a principal aí, né? A mais comum contraindicação, certo? Se tiver, por exemplo, alguma outra infecção importante também, é indicado aguardar, né? Tratar a infecção primeiro e depois faz a colonoscopia. Igual a tomografia, igual a diverticulite, que aí é bom você fazer a tomografia para diagnóstico e depois, em caso de suspeita de diverticulite, eu falo, né? Faz a tomografia, dá diverticulite, beleza, faz o tratamento com antibiótico, daqui um tempo para frente faz a colonoscopia para avaliar certinho o intestino, certo? Então é isso, pessoal, esses são algumas dúvidas comuns, né? Essas são algumas dúvidas comuns sobre a colonoscopia, espero que eu tenha ajudado. Deixem no comentário as dúvidas que vocês têm, que eu vou responder todos. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal para mais dicas de gastro e para ajudar a gente a chegar na meta de 1000 inscritos, né? Para a gente continuar entregando conteúdo aí para vocês. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.